Olá pessoal do segundo ano, eu queria saber como é que vocês estão, espero que vocês estejam bem, que esteja tudo legal, que vocês estejam se cuidando, vocês e a família de vocês. Bom, vamos prosseguir com a nossa matéria? A gente viu a nossa matéria esse ano, a sociologia ela tem uma tendência ela surge num momento complicado, né? De desigualdade social, de surgimento das relações no mundo industrial, influenciada também pelo iluminismo, pela Revolução Francesa. Então ela tem muito no seu histórico a questão da desigualdade, né? A gente vai ter uma matéria de um dos nossos capítulos, nossa última aula presencial foi sobre a desigualdade, e depois as classes sociais, né, as estratificações, as castas e tudo mais. Bom, eu queria que vocês pudessem guardar isso aí para que vocês pudessem relacionar com a matéria de hoje, que é o liberalismo, né? Eu sempre comento, quando a gente está tendo aula lá de história, que tem uma palavra que pode simplificar todo o evento do iluminismo. Que palavra é essa? Bom, espero que nesse tempinho vocês tenham respondido que foi a liberdade, né? Só que liberdade tem suas variáveis, né? A libertação, né? A liberalização, e daí que entra a palavra liberalismo. Bom, o liberalismo enquanto doutrina, né? Conjunto de princípios, ele vai surgir lá no iluminismo. Bom, é legal a gente perceber que as nossas matérias de filosofia e sociologia nesse momento, elas estão dialogando demais. Porque lá em filosofia a gente começou a ver os contratualistas, a gente começou a ver o Locke, né? O Adam Locke. Bom, e a gente viu também que o Locke ele é muito em defesa de uma propriedade privada, aqui buscando uma interdisciplinaridade e um diálogo entre as disciplinas, né? A interdisciplinaridade é justamente isso, né? Um diálogo, uma relação entre mais de uma disciplina. Bom, então, eu imagino que vocês estejam entendendo o contexto no qual surge o liberalismo. Agora, trazendo uma definição rápida do liberalismo, a gente pode dizer que o liberalismo é uma teoria, né, de uma política social que enfatiza os valores individuais, liberdades e igualdade. Bom, a gente pode usar aqui também que ele pode ser definido como um princípio e teorias políticas, né, que apresenta o ponto principal da defesa da liberdade política e econômica, mais ou menos o que eu falei agora. Bom, aqui essa expressão, né, francesa que sintetiza bastante o liberalismo. Laissez-faire, laissez-faire. Deixe fazer, deixe passar. Bom, vamos prosseguindo? Essa aula é só uma introdução, né? Porque essa matéria é muito vasta e a gente vai ver outros estudiosos daqui mais à frente. É importante entender que o liberalismo ele é contrário, essa tirinha é muito boa sobre o liberalismo, ele é contrário ao Estado forte, a uma intervenção desse Estado. Esse Estado não deve intervir na economia, nem muito menos na vida das pessoas. Bom, pessoal, é uma ideia muito interessante, né, para a época que surge. Como eu falei, contexto de iluminismo traz o que pra gente? Qual era o modelo político anterior ao absolutismo? O que eles criticam tanto nesse antigo regime? Foi justamente, olha a história aparecendo aí, viu? Ó, filosofia no início, agora a história. Era justamente o que? O Estado absolutista. E o Estado absolutista ele é um Estado forte, autoritário, controlador. Então a gente entende, aí é fácil associar, né, o contexto ao que prega o liberalismo, certo? Bom, só que essa visão do liberalismo, ela é um pouco radical, né? O Estado não deve intervir. Eu entendo que por conta do contexto de uma máxima intervenção, estava todo mundo meio receoso, querendo uma diminuição, né, dessa intervenção do Estado, da economia e na vida das pessoas. Só que a gente vai ver mais adiante, eu vou trazer exemplos também do nosso dia a dia, inclusive do contexto que a gente está vivendo,
que em alguns momentos é necessária, sim, uma intervenção do Estado, né, nas nossas vidas, né? Senão as coisas não acontecem. Bom, vamos prosseguir aqui. Lembra, eu falando disso de absolutismo, agora vem um exemplo interessante. O liberalismo e a democracia. Bom, o liberalismo, mais uma vez, como ele surge num contexto de poder forte, autoritário, absolutista do rei, algumas pessoas, por ele pregar justamente essa liberdade, algumas pessoas confundem o liberalismo e a democracia. Bom, então isso é confundido demais pelas pessoas. Bom, isso é muito associado. É importante a gente ter noção que por mais que eles sejam compatíveis, ou seja, eles podem funcionar juntos, eles podem agir com uma integração, o liberalismo ele se preocupa com a intervenção do Estado. E o oposto de liberalismo é o totalitarismo, esse Estado que intervém demais. Como exemplos de Estados totalitários, pessoal? A Alemanha nazista, a Itália fascista, são exemplos totalitários, um Estado muito forte, muito controlador. Então, há uma compatibilidade, mas liberalismo e democracia são coisas diferentes. O liberalismo é algo pensado em práticas políticas, legal e econômicas. A democracia é uma prática, um modelo político. Bom, já temos uma diferença bem clara aí, né? Vamos prosseguindo? Bom, isso que eu já falei, que no século XVII, né, os trabalhos de política do John Locke. Semana que vem a gente vai mais aprofundar ainda nessa questão do John Locke. Hoje eu preferi que a gente falasse sobre o Adam Smith, né? Porque eu acho interessante começar por ele para trazer direto esse exemplo que eu acho que é fundamental para a gente prosseguir nessa matéria. É importante destacar que o liberalismo, a gente já viu, não quer uma intromissão na economia, ele acha que o governo deve atuar somente somente em momentos extremos, e ele enfatiza esses valores individuais, a liberdade, a igualdade, a sociedade deve ser justa e igual na distribuição dos recursos e tudo mais. E a gente viu a época que surgiu, né? Ele surgiu muito influenciado, ele surgiu durante o iluminismo muito influenciado, né, por esse pavor que trazia o Estado absolutista e mais. Outro fator que influencia, né, o mercantilismo, que era essa conjunto de práticas econômicas que tinha uma forte intervencionismo do Estado, né? O mercantilismo era totalmente movido pela intervenção estatal. Então, o liberalismo, como ele faz parte ali do contexto do iluminismo, ele é uma crítica, né, a esse antigo regime de um mercantilismo e de um absolutismo. Então, ele é o oposto disso tudo. Bom, então, nesse sentido, sempre vai ser a referência do liberalismo esse cara aqui, que é um filósofo e economista escocês, o Adam Smith. Bom, o Adam Smith, ele tem contribuições importantíssimas para esse contexto de liberalismo. O Adam Smith é o responsável por elevar a economia de uma área de estudo da filosofia a uma nova ciência. Bom, a economia antes do Adam Smith, ela era estudada apenas pela filosofia. Ele cria essa ciência que é a economia. Bom, e a principal obra do Adam Smith se chama A Riqueza das Nações. O Adam Smith vai defender a igualdade de todos perante as leis. Bom, segura aí isso, da igualdade de todos perante as leis. Pessoal, a gente viu o iluminismo lá atrás, na nossa matéria de história. Olha só, as disciplinas das humanas dialogando mais uma vez. A gente dialoga com a filosofia, a gente está dialogando com a história o tempo todo. O iluminismo, essa igualdade, que eu quero que vocês tenham uma crítica, né? Eu quero que vocês, logicamente, consigam observar pontos positivos e pontos negativos do liberalismo. Enquanto negativo, vamos lá, o iluminismo ele falava de uma igualdade, mas essa igualdade é para todos mesmo? Olha só, fica esse questionamento. A gente comentou isso em sala. Quem são esses todos, né? Será que esse todos é excludente? Alguém está do lado de fora?
Então vamos falar aqui da riqueza das nações. Lembrando, mais uma vez, o iluminismo é um acontecimento europeu, de origem europeia, pensando em liberdade, mas ao mesmo tempo essa liberdade, será que... E as colônias estão inscritas nesse processo? Não, então é uma liberdade só para determinadas pessoas, né? Tanto enquanto sentido macro, né, de nações e de desenvolvidos e metrópoles e colônias, e agora é sentido de pessoas também. Isso que a gente vai ver aqui por diante com o liberalismo. Ele é o autor da Riqueza das Nações, o Adam Smith. Ele defende a necessidade de uma divisão do trabalho. Para ele é importante que o trabalho seja dividido e que haja uma livre concorrência, que a livre concorrência ela seria essencial ao liberalismo, porque ela vai forçar sempre o empresário a ampliar a sua produção, e a partir disso, dessa ampliação de produção, ele vai buscar novas técnicas para empregar nessa ampliação da produção, vai aumentar a qualidade do produto e baixando cada vez mais os custos da produção. O que ocorreria, obviamente, seria uma consequente diminuição do preço final, o que vai deixar o preço menor e aumentar a lei da oferta e da procura. Vocês estão conseguindo entender? Espero que sim. Se o preço está maior, vai ter mais gente comprando um determinado produto, né? Se o produto está caro, igual quando você vai a algum lugar, o preço está muito exorbitante em determinado produto, você deixa de comprar, logicamente. Então, ele acreditava nisso, que essa livre concorrência vai forçar um empresário a ampliar a produção. Por exemplo, se está todo mundo livre para concorrer, eu sou uma empresária, eu vou cada vez mais produzir mais para ter mais produto. Aí, como eu vou cada vez estar produzindo mais, eu vou investir mais em técnicas, né, para essa produção. Se eu estou investindo mais em técnicas, a qualidade do meu produto vai aumentar. Então, isso criaria um crescimento econômico generalizado, um sucesso absoluto. Bom, é o que diz o Adam Smith. Mas o Estado, como eu tinha falado lá atrás, ele deveria só zelar pela ordem para que tudo fique organizado e não interferir em nada nessa economia. Bom, é aquilo que a gente tinha falado, né? O Estado ele é um Estado mínimo, ele tem pouca intervenção. Vamos prosseguir aqui. Bom, lembram Karl Marx, autor que a gente viu nos clássicos pilares da sociologia? Karl Marx vai criticar extremamente esse liberalismo. Por que ele vai criticar? Lembra que eu já joguei essa mantinha do mal para vocês, falando que será que essa liberdade é realmente para todos? Gente, tá meio óbvio, né? Que esse liberalismo favorecia, né? Ele vai favorecer uma determinada classe social. Vocês acham que... Tanto que ele fala quando ele usa esse exemplo da livre concorrência, o Adam Smith, ele está falando de quem? Do grande empresário. Ele não está em nenhum momento inserindo o trabalhador nesse processo, porque o empresário vai ficar cada vez com mais dinheiro, nossa, o crescimento econômico é exorbitante, maravilhoso. Beleza. Bom, então o Karl Marx ele aparece para falar o seguinte, que essas teses liberais defendem uma classe social dominante, vai sempre privilegiar isso. E mantendo esses contrapontos ao longo da história. Lembra o materialismo histórico do Karl Marx? Aquele estudo por conta do acúmulo de bens materiais. Então é isso. Então Karl Marx vai ser quem mais vai dirigir críticas ao liberalismo. Porque segundo os princípios do Marx, né, obviamente, ele está sempre com aquelas críticas ferrenhas ao capitalismo e à exploração do proletariado. A divisão do trabalho, ela age no sentido de alienar o trabalhador não entender sobre o que está acontecendo, sobre o processo produtivo, sobre a própria empresa. E a livre concorrência diminuir os custos da produção, então o trabalhador vai cada vez receber menos, isso vai ser, e o trabalhador vai ser cada vez mais explorado, né? E é o que ele chama de mais-valia, justamente, é o que o Adam Smith está incentivando, né? Bom, semana que vem a gente vê a questão dos malthusianos. Agora vamos retomar os princípios básicos desse liberalismo, né? O que esse liberalismo vai defender?
A propriedade privada, a propriedade privada individual. Lembrando que o liberalismo está muito focado em defesas individuais. Bom, a liberdade econômica, o livre mercado, uma mínima participação do Estado nos assuntos econômicos, um governo limitado, uma igualdade perante a lei, o Estado de Direito. Bom, só que essa igualdade é muito difícil de acontecer na prática. Bom, a gente está vivendo um momento agora de reclusão e tudo mais. O que o Estado vai ter que fazer na economia? Vai ter que intervir, né? Não tem jeito. Olha como o liberalismo, apesar de ele mostrar pontos muito positivos, estou aqui trazendo um lado negativo. Quando a coisa quebra, quem vai salvar é o Estado? O Estado, não só aqui no Brasil, estou falando no mundo todo. As contribuições para as pessoas se reerguerem pós isso aí, provavelmente está em discussão até em outros países, o corte de impostos para essas empresas, pensando que elas se reergam, né? Ajudar essa economia. Então está tendo sim uma intervenção do Estado. Então a gente vê que intervenção nenhuma é complicado, é bastante difícil. Bom, espero que vocês tenham conseguido relacionar, né, identificar pontos positivos e pontos negativos dessa teoria do liberalismo do Adam Smith. Semana que vem a gente prossegue com isso aí, vendo o Adam Locke e a teoria malthusiana, beleza? Então espero que tenha ficado tudo bem. Tô mandando exercícios, não do livro, tô mandando o exercício mesmo que eu elaborei com questões de concurso, juntamente gabarito comentado. Então até uma próxima, hein, pessoal? Tchau, tchau.